Olá, eu me chamo Otto Krieger, tenho 8 anos de experiência com substâncias psicodélicas. Meu canal é destinado a contar como essas medicinas psicodélicas têm influenciado positivamente a minha vida, principalmente no combate da minha depressão. É destinado também a notícias sobre o mundo em geral dos psicodélicos, sobre a terapia psicodélica, que será uma revolução na área psiquiátrica e terapêutica de todo o mundo nos próximos 10 anos, e é destinado também ao espiritualismo envolvendo os psicodélicos. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tudo que você já conhece e bora pro vídeo. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como você ter uma boa experiência psicodélica. Ou seja, como você preparar o seu set setting. Para quem é adepto a essa cultura psicodélica, talvez esse seja um vídeo que venha agregar poucas coisas ao seu conhecimento, mas talvez algo de novo você possa aprender aqui. O termo set setting em português seria algo mais ou menos como o estado mental em que você se encontra no momento que escolheu usar a substância e o ambiente no qual você escolheu usar a substância também. Para mim, o set setting representa 80% de uma boa experiência com substâncias psicodélicas. Os outros 20% vão depender apenas da substância que você escolheu. Por mais que seja uma substância completamente pura e segura, se você não organizar bem o seu set setting, essa experiência pode se tornar uma experiência completamente desagradável. Então não é sair usando qualquer substância de qualquer maneira que você vai ter uma boa experiência. Pois se você não preparar bem o seu set setting, você pode vir a ter uma experiência ruim e ainda por cima botar a culpa na substância que você usou, sendo que a culpa foi exclusivamente sua, que não soube se preparar para essa experiência. Se usadas de forma correta, respeitando as doses, o set setting, substâncias psicodélicas podem curar traumas e problemas de uma vida inteira. Mas, se usadas de forma errada, sem respeito às doses e ao set setting, elas também podem proporcionar traumas e problemas que poderão durar por uma vida inteira. Então muito cuidado, pois eu não estou fazendo apologia ao uso de nenhuma substância, mas eu sei que quem quiser usar alguma substância em algum momento da sua vida vai usar, independente de quantos não receba, independente de quanto desapoio essa pessoa possa vir a ter na sua escolha. Então que ela faça uma escolha com sabedoria, para que ela possa vir a ter bom proveito da sua experiência, tanto para ela quanto nas pessoas que estão ao seu redor. Então, antes de como você se preparar para uma boa experiência psicodélica, é bom que você saiba quais são os tipos de experiências mais comuns que você pode esperar dessas substâncias. Eu tenho um vídeo exclusivo que eu falo só sobre isso, vai estar aqui no card aqui em cima, aqui na descrição. Eu recomendo que você assista esse vídeo antes de dar continuidade nesse de agora, ou logo após esse vídeo aqui. Então, sabendo quais são os tipos de experiências que você pode vir a ter, é ideal que você saiba se preparar para essas experiências. Não quer dizer que se você esteja se preparando para algum tipo de experiência, seja de cura, autoconhecimento, expansão da consciência, que você vai receber essa experiência. Substâncias psicodélicas são completamente imprevisíveis, e mesmo que você tenha uma vasta experiência com essas substâncias, você nunca vai ter uma experiência igual a outra, mesmo que seja sempre com a mesma substância. Mas ainda assim, eu garanto que mesmo que você não receba o que você esteja procurando, você vai receber alguma resposta, alguma mudança em alguma área da sua vida que irá te influenciar positivamente. Por isso também, muitas vezes, se torna tão difícil escrever uma experiência psicodélica em palavras e até mesmo em ilustrações e em desenhos, pois às vezes a experiência é tão grande que palavras já não se encontram para poder descrever. O meu foco nesse vídeo é para que você tenha uma experiência profunda de verdade, de conexão com a vida, de autoconhecimento, de expansão da consciência e cura de algo que você esteja procurando. E para que você tenha esse tipo de experiência, eu recomendo que você siga os passos que eu irei recomendar nesse vídeo, que está baseado nos meus 8 anos de experiências boas, mas também ruins com essas substâncias. E as ruins foram justamente por eu não ter seguido todo o set setting ideal para mim poder ter uma boa experiência. Como eu já falei, substâncias psicodélicas podem proporcionar experiências tanto positivas quanto negativas que a gente irá carregar pelo resto da nossa vida. Um exemplo que ilustra bem isso é um estudo feito em uma sexta-feira santa de 1962, onde um psiquiatra chamado Walter Punk reuniu 20 estudantes de teologia em uma capela para um experimento em seu doutorado em Harvard. Metade dos 20 participantes receberam pílulas com placebo e a outra metade receberam pílulas com a psilocibina, que é a substância psicoativa dos cogumelos mágicos.
Desses 10 que receberam a psilocibina, 8 tiveram experiências tão marcantes que no fim da década de 1980, um pesquisador chamado Rick Doblin decidiu entrevistar novamente esses participantes dessa experiência. Os participantes relataram que carregam aquela experiência até hoje como sendo uma das 5 experiências mais marcantes de toda a sua vida, comparada a sentimentos proporcionados pelo nascimento de um filho ou por um casamento. 7. Se refere ao estado mental no qual você se encontra no momento que você vai fazer o uso da substância. Ou seja, se você está em um momento bom da sua vida, sem problemas, sem preocupações. Por exemplo, vamos supor que você tem uma dívida que não sabe como pagar. Durante os efeitos, esse pensamento de dívida, de como pagar a dívida, pode aflorar tanto, que vai transformar sua experiência em algo completamente ruim. Ou vamos supor também que você corre o risco de perder o emprego. Aí você vai lá e usa essa substância e na hora dos efeitos esse pensamento de perder o emprego vai ficar tão aflorado que vai transformar a sua experiência em um verdadeiro desastre. Fazendo aquilo que algo que era para ser bom se torne mais um problema ainda na sua vida. É muito comum substâncias psicodélicas botarem para fora tudo aquilo que a gente tem guardado dentro da gente, tudo aquilo que a gente tem reprimido. Então se você tiver algo ruim, algo inacabado, guardado por dentro, é muito provável que os psicodélicos vão botar isso para fora, e se você não souber como lidar com essa situação, vai se transformar em algo extremamente ruim. Então, levando tudo isso em conta, depois de você usar a substância, o ideal é você relaxar, se entregar e deixar o efeito fluir. Ou seja, se entregar por inteiro à experiência sem medo. Principalmente para quem nunca usou, esse pode ser um processo difícil, pois todo ser humano sempre tem um pé atrás em se entregar ao desconhecido. Tenha em mente também que os efeitos que eu vou comentar a seguir são comuns e que se você vem a sentir eles, não tenha medo de continuar se entregando. Continue com os olhos fechados, continue no processo de entregamento. Você pode sentir coisas como perca da noção do tempo e do espaço, o que é bem comum, sentir braços e pernas se esticando e voltando, sensação de grandeza ou diminuição, sensação de estar sentindo o gosto da música ou de estar enxergando a música, paredes e rostos se derretendo e assim por diante. São sentimentos que às vezes podem ser até sentimentos estranhos e até mesmo bizarros, mas são extremamente comuns, principalmente no começo do efeito da substância. Você tem que ter noção de que tudo que você vai ver e sentir é exclusivamente você e só você. Nada disso é fora da sua consciência. Mesmo que você esteja vendo algo extremamente ruim e assustador, tenha em mente que aquilo é somente você. Talvez seja uma forma do seu subconsciente te mostrar algo que você não esteja entendendo. Ou talvez algo que você precise mudar em alguma área da sua vida e que você não tenha compreendido ainda. É muito comum também os psicodélicos usarem simbologias que representem tudo aquilo que a gente acredita, nossas crenças, de alguma forma que só a gente vai poder entender. Mas após a experiência, você vai se lembrar dessas simbologias, dessas imagens que a substância proporcionou para você, e eu tenho certeza que você vai entender. Geralmente isso é algo muito pessoal e essas simbologias são criadas a partir de tudo aquilo que a gente já tem criado dentro da nossa mente. Outra dica também é que você não tente entender o que está acontecendo na hora, porque se você tentar entender, você vai perder o foco de toda a experiência. Eu, por exemplo, já tive experiências que eu fui começar a entender 2, 3, 4 meses depois e alguma até mesmo depois de anos. Então se entregue por inteiro, não tente entender nada na hora e deixe fluir completamente. Então não resista, não lute contra a experiência. Mesmo que você venha ter sentimentos ruins e desconfortáveis, deixe a experiência fluir. Pois se você resistir à experiência, aos sentimentos ruins que você possa estar sentindo no momento, essa relutância pode se transformar em algo ainda pior, fazendo que você transforme essa experiência que iria passar de sentimentos ruins para bons em poucos momentos, se transformar em uma experiência com só sentimentos ruins, se transformando assim nas famosas bad trips que ninguém quer passar. Entrando agora na questão do setting, que seria a parte do ambiente e a companhia que você escolheu usar a substância. Se o ambiente for um ambiente de festa, de música eletrônica, festivais, onde é muito comum a primeira experiência de muitas pessoas ser nesse ambiente, lembrando que nos tempos que estamos vivendo, nada de ir para festa, nem o lugar de aglomeração,
mas a gente espera que passe logo e volte tudo normal. Primeiramente, o ideal é que você esteja de carona. Se você estiver sob influência, de maneira nenhuma o certo é você voltar dirigindo. E depois disso, a companhia que você escolheu ir para esse ambiente. Que seja uma pessoa de extrema confiança, que esteja disposta a te dar todo tipo de suporte, mesmo que você venha ter que abandonar a festa, que você tenha uma pessoa que possa te acompanhar durante esse processo. Principalmente nesse meio de festa, de aglomeração, o que não falta são pessoas que, se estiverem em uma condição ruim, vão fazer de tudo para piorar a tua condição. Eu frequento esses eventos de música eletrônica e eu sei muito bem como funcionam esses ambientes. O que já muda um pouco se o ambiente for um ambiente de festival, por exemplo, onde são mais dias, 3, 4 dias de festas, o ambiente muda, o público muda e até mesmo esses eventos proporcionam suporte médico e psicológico caso a pessoa venha passar mal. Mas fora desse contexto de festa, música eletrônica, o ideal é que você escolha um lugar confortável, um ambiente tranquilo, familiar. Eu recomendo em meio à natureza somente se for um lugar que você saiba que nenhum tipo de interrupção possa acontecer. Por exemplo, chegar uma pessoa desconhecida pedindo alguma informação sobre o ambiente, sobre o lugar, e você não vai estar em condições de ter uma conversa com aquela pessoa e isso vai se tornar em algo desagradável. Ou em um acampamento, por exemplo, se você não estiver preparado para um temporal, é algo que vai estragar completamente a sua experiência. Então o ideal é que você escolha um lugar calmo, tranquilo, familiar, onde você sabe que interrupções não irão acontecer para estragar a sua experiência. Ou seja, um lugar onde você também possa ser você mesmo, sem medo de explanar seus sentimentos. Um lugar livre de críticas e julgamentos sobre as reações que você possa vir a ter durante a experiência. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, se tiver uma experiência muito intensa, cheia de sentimentos, eu não consigo conter as minhas lágrimas e choro que nem uma criança recém-nascida. Se eu tiver em um ambiente no qual eu não vou poder chorar, não vou poder explanar meus sentimentos, provavelmente minha experiência vai ser completamente estragada e reprimida. Então esteja em um ambiente que, se você quiser chorar, você possa chorar. Se você quiser pular, você possa pular. Se quiser deitar, você possa deitar. Se quiser correr, você possa correr, sem medo de ser julgado e condenado por pessoas que estão ao seu redor. E é nessa parte também que entra a parte da companhia. Seja uma companhia de extrema confiança. Que seja alguém que possa te dar suporte durante qualquer situação da sua experiência, seja boa ou ruim. Muitos até chamam essa companhia de babá, de tão importante que essa companhia é durante a experiência. Então que seja alguém que realmente esteja disposto a cuidar de você durante todas as horas da experiência. E de preferência, alguém que não tenha usado nada junto com você, que esteja completamente sóbrio, pronto ali para te dar suporte. Pois vai que você precise de algum auxílio dessa pessoa e essa pessoa usou alguma coisa e está em uma experiência tão intensa, às vezes mais intensa do que a sua, e você vai lá e precisa do suporte dessa pessoa e essa pessoa não vai poder te dar o suporte devido à experiência dela. Vai se tornar algo completamente ruim para as duas pessoas do ambiente. Que também seja uma companhia que não venha te julgar caso algo errado aconteça. Pois mesmo que seja uma experiência boa, a companhia deve saber usar sabiamente as palavras que ela irá usar com você durante a sua experiência. Pois mesmo que ela tenha boas intenções, se ela não souber usar as palavras de forma correta, ela pode te influenciar negativamente devido à sensibilidade que você vai estar no momento. Então a preparação da pessoa que irá te acompanhar durante a experiência é tão fundamental quanto a sua própria preparação para a experiência. A companhia não deve forçar uma comunicação sem que a pessoa que esteja durante a experiência queira essa comunicação. E mesmo que a pessoa queira essa comunicação, a companhia deve saber usar as palavras certas para se comunicar. Caso ocorra uma bad trip, que essa companhia não seja do tipo de pessoa que irá te falar: eu falei para não usar, eu falei que ia dar errado, eu disse que isso não é certo, eu falei que não era uma boa ideia. Mas que ela saiba usar argumentos como: calma, já vai passar, que é um pouco d'água, é apenas uma substância que você escolheu usar e que logo os efeitos vão passar. Caso você venha sentir fome durante a experiência também, essa pessoa é uma pessoa que vai poder te auxiliar fazendo uma comida para você, pois o simples fato de você fazer um movimento comum, como preparar uma comida, pode se transformar em algo desafiador durante a acessibilidade da experiência, resultando até mesmo em acidentes com faca, por exemplo. Música. Todo mundo sabe que as músicas combinam com tudo, e com os psicodélicos não seria diferente.
Como o objetivo aqui é uma experiência de cura, expansão da consciência, de autoconhecimento, eu recomendo músicas calmas, músicas leves, tranquilas. Eu vou deixar aqui na descrição um link de uma música baseada em frequências Hertz. A frequência Hertz está tocando aqui no fundo desse vídeo agora, já para você ter um pouco de noção do que eu estou proporcionando aqui para vocês. Que eu tenho usado nas minhas experiências e na experiência das pessoas que me procuram querendo iniciar a sua caminhada. E é onde eu tenho percebido resultados extremamente positivos tanto comigo quanto com as pessoas. É uma música de 5 horas que eu vou deixar aqui na descrição. Se você for usar durante a sua experiência, eu recomendo que você baixe ela em MP3 ou pelo menos desative os anúncios do YouTube durante a sua experiência, para que não seja algo chato, porque ficar pulando anúncio é chato. E o próprio YouTube tem o sistema de pausar durante algum tempo que não esteja sendo usado, mesmo que a música esteja rolando. Então eu recomendo você baixar em MP3 e ter no seu próprio dispositivo quando você for ter a experiência. Vou deixar também um link de uma outra música celta tranquilizante. As duas somadas juntos chega a dar 8 horas mais ou menos de música, que é mais ou menos os efeitos dos psicodélicos. Então vai lá na descrição depois do vídeo lá e dá uma olhada. Então antes de você escolher o dia da sua experiência, procure você focar dias e até mesmo semanas ou meses antes da sua experiência no objetivo da sua experiência. Como eu falei, mesmo que você possa não vir a ter a experiência que você esteja procurando, você vai receber algo que você esteja precisando. Então vamos supor que você vai viajar para Disney. Uma viagem psicodélica é praticamente a mesma coisa. Você vai ter que se preparar, você vai ter que comprar o ingresso antes, você vai ter que fazer suas malas antes da viagem, você vai ter que escolher um dia bom para a viagem, consequentemente dias posteriores após a viagem você vai ter que ter dias para descanso. Então, como uma experiência psicodélica é uma viagem profunda para dentro da gente mesmo, é ideal que você se prepare da mesma forma que você esteja se preparando para uma viagem externa. Pois uma experiência psicodélica, geralmente quando é intensa e profunda, ela costuma ser muito desgastante e até mesmo abaixar muito a imunidade da gente. Então é ideal que após o dia da experiência você tenha pelo menos um dia de descanso, para que você possa repor as suas energias, para que esse dia também te ajude a entender um pouco melhor o que ocorreu durante a experiência. Quando a experiência psicodélica é muito intensa também, geralmente acaba sendo difícil de expressar ela em palavras. Então eu recomendo que talvez você escreva a sua experiência, desenhe ela, represente de alguma forma de arte, música ou texto, para que esse processo venha te ajudar a entender e a poder aplicar na sua vida e nas áreas da sua vida esse aprendizado que você teve durante a experiência. Esse processo, no meio científico principalmente, se chama um processo de integração, onde a pessoa teve a experiência, teve tudo o quebra-cabeça durante a experiência, e ali é onde você vai montar todas as peças do quebra-cabeça para que essa experiência venha te ajudar positivamente em alguma área da sua vida. Uma dica muito importante também é a sua alimentação. Uma alimentação rica em embutidos, frituras, enlatados, gorduras trans, todas essas porcarias aí que a gente já conhece, vai dificultar muito o processo de metabolização da substância do seu corpo. Eu, por exemplo, se eu tenho uma alimentação muito pesada, vou dar o exemplo do cogumelo. Eu preciso de 3 gramas para mim obter um efeito mediano. Agora, se eu mantenho uma alimentação leve durante uma semana antes da experiência, eu preciso de apenas 1,5 gramas de cogumelo, uma diferença de metade da dosagem da substância. Outro exemplo também são pessoas com metabolismo mais lerdo, pessoas mais inchadas, com uns quilos a mais, vão precisar de uma dose 2 ou até mesmo 3 vezes maior do que uma pessoa um pouco mais magrinha, com metabolismo um pouco mais rápido. Então eu recomendo que no mínimo uma semana antes você cuide da sua alimentação, para que você tenha uma alimentação mais natural possível, para que no dia do uso da substância seu corpo venha a metabolizar muito mais facilidade e você ter um proveito maior. No dia que você for usar a substância também, eu recomendo que você faça um jejumzinho aí de 3 até 6 horas, dependendo do seu metabolismo. Você tem que se conhecer também para isso. E se você não conseguir fazer esse jejum, quando você for fazer o uso da substância, como uma comida leve, um chocolatinho, uma frutinha, uma maçã, alguma coisa junto só para não descer a seco e também para te dar um pouquinho mais de energia.
Eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo de um doutor aí, onde ele explica como você pode ter uma alimentação um pouco mais leve. Eu recomendo que você siga esse vídeo aí pelo menos uma semana antes da sua experiência. E além de tudo ainda, se você for uma pessoa com uns quilos a mais, vai te ajudar a emagrecer, eu tenho certeza. E se você for uma pessoa que tem uma alimentação ruim, eu já recomendo você seguir essa reeducação alimentar proposta nesse vídeo, que além de tudo, de proporcionar uma melhora na sua experiência, vai te dar uma vida mais saudável. Então, depois de tudo isso aí, você gostou bastante da sua experiência e você quer repetir ela. Primeiro, antes de tudo, faça uma autoanálise. Veja em que ponto da sua vida essa experiência te influenciou positivamente, que melhora ela te trouxe, que aprendizado ela te trouxe, mudou alguma coisa em sua vida, em seu relacionamento com as pessoas. Faça uma autocrítica, uma autoanálise, veja se realmente essa experiência teve algo positivo na sua vida antes de você partir para a próxima, para que isso não se torne algo banal, para que você não banalize essas experiências pelo simples fato de você estar usando e apenas sentindo os efeitos que ela proporciona, mas que essa experiência possa te proporcionar uma transformação em sua vida. Eu, por exemplo, eu já tive experiências que eu demorei mais de 2 anos para mim poder entender, e durante esse processo eu não usei nenhuma substância, porque eu não tinha entendido nem o que tinha acontecido nessas últimas, então por que eu ia atrás de mais, sendo que eu não entendia as últimas? Somente depois desses anos terem passado e de eu ter entendido essas experiências que eu fui voltar a fazer o uso dos psicodélicos. E uma das consequências do entendimento dessas minhas experiências foi a criação desse canal, foi o rumo profissional que eu estou tomando a partir de agora. Então mudou bastante a minha vida. Posso dizer que mudou completamente o rumo que eu iria escolher antes dessas substâncias. E indo para o lado científico agora, o ideal é que você fique pelo menos 15 dias sem usar novamente a substância, para que os seus receptores voltem ao normal. Substâncias psicodélicas saturam bastante os receptores que a gente tem no cérebro. Substâncias psicodélicas não causam dependência, mas elas causam tolerância, ou seja, se hoje eu usei uma dose, amanhã eu vou ter que usar uma dose maior para mim obter os mesmos efeitos, mas essa tolerância acaba em um intervalo de no mínimo 15 dias. Eu recomendo 30 dias para que você possa processar com mais calma, com mais tranquilidade, tudo que foi revelado para você durante a experiência. O básico é isso aí, procurei trazer tudo o que eu aprendi nesses 8 anos de caminhada, que influenciam positivamente as minhas experiências. Eu espero que influencie positivamente também a de vocês. É isso aí, até a próxima. Valeu!